Hoje nós estaremos falando sobre uma saga de livros que eu gosto muito, que foi lançada pela primeira vez no Brasil pela editora Nova Fronteira, entre os anos 80, e foi lançada posteriormente pela editora Leste, os 3 primeiros livros, e hoje a editora Leste está relançando um projeto gráfico muito bonito, capa dura, que é a saga Duna, de Frank Herbert. Hoje, com a hype do filme, recentemente saiu o trailer, né? Muita gente está animada para ver o trabalho do Denis Villeneuve como diretor. Tudo parece que está indicando que o filme vai ser excelente. Mas é uma história muito complexa. Muita gente acha uma história complexa. Muita gente às vezes não compreende. Às vezes conheço pessoas que não gostam por não entenderem muito bem a história. E uma dessas coisas é o que nós vamos falar hoje, que é o Caminho Dourado. Que é de certo modo, o objetivo de todo o livro. O livro inteiro, todos os livros de Duna convergem para a ideia do Caminho Dourado. E hoje nós vamos estar falando sobre ele. O Caminho Dourado. O Caminho Dourado é uma interpretação presciente e expansiva, visível apenas para o Kwisatz Haderach e as Bene Gesserit no universo Duna. O que é o Kwisatz Haderach? Ele é o encurtador do caminho. Ele é capaz de enxergar os eventos fluidos do futuro, sejam eles grandes ou pequenos, revelando através desses eventos um caminho ideal através dos fios de causa e efeito encontrados pela raça humana. As Bene Gesserit, elas já haviam antecipado a existência do Caminho Dourado, que no caso é um termo que foi utilizado pela primeira vez por Paul Atreides, logo após a traição de destituir o pai dele, eleito primeiro do governo de Arrakis. Paul possuía consideráveis poderes, como quem já leu vai entender, e lutou para determinar o melhor caminho no labirinto de decisões que lhe foram apresentadas. E apesar de crerem que ele era o Kwisatz Haderach, no caso o encurtador do caminho, ele nasceu uma geração antes dos planos das Bene Gesserit. Além disso, Paul também ele tinha muita dificuldade em manter a visão oracular devido às suas próprias emoções. Ele era muito emotivo, muito parecido com o pai dele, Leto I, sempre tentado uma vida simples, longe de intrigas e os perigos da presciência, da política e da guerra. Paul também foi perseguido pela morte prematura do seu pai durante a traição de Wellington Yueh, durante a conspiração da Casa Harkonnen, e também pela forma como a família foi traída pelo Império, pelo Imperador Corrino. Há também a possibilidade de que Paul tenha se restringido por saber que o filho dele estava destinado a realizar o Caminho Dourado e não ele. Leto II, diferente de Paul, assumiu o dever do Kwisatz Haderach, iniciando o Caminho Dourado. A habilidade de Leto em ver os fios do destino e a causalidade lhe permitiram criar um futuro na qual ele se tornaria um híbrido de humano e verme da areia, e portanto seria duradouro como um imperador, no caso chamado de Imperador Deus. Desta forma ele guiou a humanidade com um punho de ferro por 3.500 anos, trabalhando arduamente para levar em sua morte o Caminho Dourado mais adiante. Contudo, qual o sentido do Caminho Dourado? Por meio da presciência, Paul e Leto II Atreides previram que a humanidade acabaria se permanecesse estagnada no universo conhecido, preso às rígidas estruturas de classes do Império. A despeito da população humana ser de trilhões, Leto II provou que a humanidade estava confinada em um espaço pequeno e que poderia ser controlada por um único interesse. A falta de exploração e crescimento deixava a humanidade vulnerável a uma única eventual ameaça que levaria à destruição da humanidade em si. Havia também um conflito entre o desejo por paz da humanidade e a sua necessidade real de volatilidade. O Imperador Deus Leto II revela que seu objetivo era ensinar à humanidade uma lição da qual eles se lembrariam até em seus ossos, significando que segurança protegida seria equivalente à morte total, por mais que demorasse. Mas como Leto conseguiu tornar o Caminho Dourado possível? Para torná-lo possível, seria necessário restringir a produção da especiaria, o melange, assim como o seu armazenamento, o que incluía a terraformação de Arrakis, que é a Duna. A terraformação matou todos os vermes da areia e a falta de especiarias restringiu as viagens espaciais, já que os navegadores da guilda dependiam da visão presciente do transe melange para visualizar o caminho no espaço sideral. Após séculos de opressão cuidadosa e deliberada, Leto II morreu ao cair no rio Idaho,
morto por Sion Atreides, e o Gola de Duncan Darrow, liberando as trutas da areia de seu corpo, transformado em verme. As trutas reverteram a terraformação de Arrakis, reiniciando o ciclo de vermes da especiaria. A morte de Leto II acabou com a ordem do Império, estabelecida ao longo de milhares de anos, assim como o controle sobre as liberdades de movimento, com a existência das não-naves ixianas, fazendo com que a humanidade redescobrisse a independência e a nobreza em uma escala sem precedentes. Desta maneira ocorre a dispersão, espalhando os seres humanos pela galáxia de forma descontrolada, salvaguardando o futuro da espécie. O primeiro passo foi a morte de Leto II, que acabou com a ordem do Império, estabelecida ao longo de milhares de anos, assim como o controle sobre as liberdades de movimento, principalmente por causa da existência das não-naves ixianas, fazendo com que a humanidade redescobrisse a independência e a nobreza em escala sem precedentes. Desta maneira, ocorre a dispersão, espalhando os seres humanos pela galáxia de forma descontrolada, salvaguardando o futuro da espécie. O segundo passo foi libertar a humanidade da visão presciente, pela introdução de um gene no programa de reprodução em Sion Atreides. Isso ensinou a humanidade a pensar em si mesma, desistindo de confiar em líderes carismáticos. Milhares de anos após a morte de Leto, o Caminho Dourado continuaria vivo. Os vermes da areia de Arrakis, antigamente chamada de Arrakis, passaram a existir como uma centelha da consciência do próprio Imperador Deus presa a eles. Os efeitos foram sentidos após o retorno das honoráveis Mátres da Dispersão, que era uma união entre as Bene Gesserit e as Oradoras Peixes, as guerreiras pessoais de Leto II. E sua eventual fusão com as Bene Gesserit. No caso, isso ocorre ao final do livro As Herdeiras de Duna, quando as Bene Gesserit e as Honoráveis Mátres se unem. O Caminho Dourado viu a humanidade explodir pelo universo, levando consigo conhecimento, desenvolvendo tecnologia superior jamais encontrada no Velho Império, alterando a humanidade, permitindo que ela evoluísse, permitindo que, finalmente, a humanidade estivesse segura a longo prazo.